Olá e bem-vindos de volta a mais uma aula de metabolismo. Hoje a gente vai continuar o que a gente começou na primeira aula de vias metabólicas, o que a gente começou na aula de via glicolítica. A gente vai completar a oxidação completa da glicose. Vocês aprenderam no ensino médio, provavelmente, que uma molécula de glicose pode ser oxidada completamente por oxigênio, formando 6 moléculas de CO2 e 36 ou 38 moléculas de ATP. A gente não chegou nem perto de fazer isso ainda. Na via glicolítica, a gente quebrou uma molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato e a gente formou 2 moléculas de ATP. 2 ainda está bem longe desses 36 ou 38. A gente também formou 2 moléculas de NADH, que somem dessa equação geral. A gente ainda não vai sumir hoje com as moléculas de NADH, mas nós vamos sumir hoje com as 2 moléculas de piruvato e nós vamos formar todos os CO2 que são formados na oxidação completa da glicose. Porque hoje a gente vai ver 2 processos. Hoje a gente vai ver a formação de acetil-CoA a partir de piruvato e depois a gente vai colocar essa acetil-CoA dentro do ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, e a gente vai gerar CO2 a partir dessa acetilcoenzima A. A gente também vai gerar um monte de NADs e alguns FADs que a gente vai acumular até a nossa próxima aula, em que a gente vai ver transporte de elétrons e fosforilação oxidativa, e vai ser um momento em que a gente vai entender esses 36 ou 38 ATPs. Então, vocês vão ter que aguardar mais uma aula ainda para entender esses 36 ou 38 ATPs. A gente ainda está em reações muito centrais dentro do metabolismo. Então, a formação de piruvato a partir de glicose está aqui. Hoje a gente vai ver, a partir de piruvato, a formação de acetilcoenzima A, uma molécula extremamente centralizadora dentro de metabolismo, liga com muitas outras moléculas, é uma fonte de carbonos e também uma molécula da degradação de vários tipos de moléculas diferentes. E aqui está o ciclo de Krebs, também bastante no meio, do mapa metabólico, com várias ligações com outras vias, porque são vias bastante antigas, vias presentes e muito centrais dentro de metabolismo. Bom, vamos começar com a formação de acetilcoenzima A partir de uma molécula de piruvato. A formação de acetil-CoA é uma reação única catalisada por uma única enzima, que é a piruvato desidrogenase. Como diz o nome, é uma desidrogenase, então uma reação de óxido-redução. Mas é também uma reação de descarboxilação, em que o piruvato, com 3 carbonos, perde um carbono na forma de uma molécula de CO2 e forma acetilcoenzima A com 2 carbonos. Então essa é uma descarboxilação oxidativa. É uma reação de óxido-redução ao mesmo tempo que é uma quebra carbono-carbono com perda de um desses carbonos na forma de CO2. Então, piruvato vai ser transformado em acetil-CoA. Essa descarboxilação e também a transferência de elétrons de piruvato para NAD+, gerando NADH, fornece energia suficiente para que tenha a ligação de uma coenzima A na molécula de acetil, de ácido acético que sobra, formando acetil-CoA. Essa ligação é uma ligação rica em energia e é uma forma de armazenamento de energia dentro da molécula de acetil-CoA. A reação em si é uma reação bastante complexa, uma descarboxilação, é uma óxido-redução e é uma inserção de uma coenzima A. E é por isso que essa enzima única também é bastante complexa. Na verdade, essa enzima única requer 5 coenzimas para poder funcionar, 5 grupos prostéticos e coenzimas para poder funcionar. E esses grupos todos são derivados de 5 vitaminas diferentes. Então, para piruvato desidrogenase funcionar, a gente precisa de tiamina pirufosfato dentro dessa enzima, que é derivada da tiamina, que é do complexo B, é uma vitamina do complexo B. A gente precisa de FAD. FAD é derivado da riboflavina, também do complexo B. A gente precisa de acetilcoenzima A, então a gente precisa de coenzima A para ser inserida nessa molécula. Coenzima A é derivada do ácido pantotênico, também do complexo B. A gente precisa de NAD como receptor de elétrons. NAD é derivado da nicotinamida, também do complexo B.
E finalmente a gente precisa de ácido lipóico, que é um grupo prostético dentro da enzima, que ajuda nessa transferência de elétrons. Ácido lipóico é essencial, a gente precisa ingerir ele na forma de ácido lipóico. Então, uma enzima precisando de muitas vitaminas diferentes para funcionar. A gente precisa comer todos esses componentes, porque senão a gente não forma esses grupos dentro da enzima e a enzima não funciona corretamente. Além de precisar de vários cofatores enzimáticos e várias coenzimas, essa enzima também é extremamente regulada. A piruvato desidrogenase é uma reação direcionada, irreversível e com vários reguladores alostéricos. Quais que são os reguladores alostéricos? Positivos, AMP e NAD+. Faz sentido isso? A AMP é um sinalizador de baixos níveis energéticos. NAD+, também é um sinalizador de baixos níveis energéticos, como a gente vai ver quando a gente for ver fosforilação oxidativa. Então, sempre que eles estão presentes, eles vão ativar essa enzima forma acetil-CoA, que depois entra no ciclo de Krebs, e todos os NADH formados aqui e no ciclo de Krebs vão gerar energia. Então, é uma forma de recuperar os níveis de ATP através da ativação da piruvato desidrogenase. A piruvato desidrogenase também é inibida por ATP, então ela vai ser inibida em situações altamente energéticas, inibida por NADH, inibida pelo próprio produto, isso é uma retroalimentação negativa, e também inibida por acetil-CoA, inibida por outro produto, outra retroalimentação negativa. Sempre que você está formando esses produtos e eles não estão sendo usados em outras vias metabólicas, eles acumulam, eles inibem a sua própria formação. Bom, formamos acetil-CoA. Então, o que a gente fez agora em termos de oxidação completa da glicose? A gente tinha 2 moléculas de piruvato, a gente não tem mais 2 moléculas de piruvato, agora a gente tem 2 moléculas de acetil-CoA formadas a partir dessas 2 moléculas de piruvato. Na formação dessa acetil-CoA, a gente formou mais moléculas de NADH, um NADH por piruvato, como a glicose gera 2 piruvatos, a gente formou 2 moléculas de NADH. A gente também formou 2 moléculas de CO2 por causa da descarboxilação de cada piruvato. Faltam formar 4 CO2 ainda para a gente completamente oxidar essa molécula de glicose. E a gente vai formar esses 4 CO2 a partir das 2 acetil-CoAs, quando a gente entrar com essa acetil-CoA para dentro do ciclo de Krebs. Então a gente está progredindo nessa oxidação completa da glicose. Vamos então para o ciclo de Krebs? Não se assustem, tem um monte de reações, mas de novo, eu não quero que vocês saibam essas reações de cor, eu não quero nem que vocês entendam completamente o mecanismo de reação, embora eu vá falar sobre as reações que vão acontecer. O que eu quero é que vocês entendam as transformações que estão acontecendo, como que essas transformações se ligam com outras vias metabólicas e, muito importantemente, a regulação de metabolismo. Então é importante vocês saberem ler o mapa metabólico, entender o ciclo de Krebs olhando para ele, mas vocês não precisam saber esse ciclo de cor. A gente fala ciclo de Krebs porque é um nome mais curto. E, na verdade, o ciclo foi descoberto pelo Hans Krebs. Mas, tecnicamente, não é um nome muito correto. A gente prefere não dar nome de pessoas para vias metabólicas e ciclos, como é o ciclo de Krebs. O nome técnico mais correto é ou o ciclo do ácido cítrico, porque tem citrato nesse ciclo, ou o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, porque tem vários ácidos tricarboxílicos, como citrato e isocitrato, que está aqui, que fazem parte desse ciclo. Como o ciclo do ácido cítrico, o ciclo dos ácidos tricarboxílicos são nomes compridos, a gente acaba chamando no dia a dia de ciclo de Krebs, é mais comum chamar assim. E realmente foi ele que descobriu. Mas na verdade não foi nem o primeiro ciclo que ele descobriu outra via cíclica, o ciclo da ureia, antes de descobrir o ciclo de Krebs. Então talvez não seja o nome mais apropriado mesmo. O ciclo começa com uma molécula de acetil-CoA, que a gente acabou de formar, por exemplo, a partir de piruvato, que vai se combinar com uma molécula de oxalacetato. Oxalacetato tem 4 carbonos, acetil-CoA tem 2 carbonos, e a citrato-sintase vai catalisar essa reação irreversível, em que o oxalacetato se junta com acetil-CoA e forma uma molécula de 6 carbonos, que é o citrato, liberando aquela coenzima A, que estava ligada no grupo acetil, da acetil-CoA,
que é a fonte de energia para poder fazer essa reação de síntese e poder fazer uma molécula maior que a molécula de citrato. Então note que para cada acetil-CoA que a gente entra no ciclo de Krebs, a gente pega uma molécula de oxalacetato emprestado. Estou falando emprestado porque eu vou devolver ele no final do ciclo, então o saldo de oxalacetato vai ser 0. Citrato vai sofrer agora uma reação reversível, que é uma reação de isomerização, mudança desse grupo OH do citrato de posição, formando uma molécula de isocitrato também com 6 carbonos, só que com OH uma posição diferente. Essas isomerizações, como a gente falou na primeira aula de introdução ao metabolismo, não tem como acontecer quebrando essa ligação e recolocando. Tem que ter um intermediário no meio do caminho, porque não tem como esse grupo pular uma distância tão grande. Isso é impossível quimicamente. Então existe esse composto intermediário dentro da enzima, que é o cisaconitato, por isso que ele está indicado aqui entre parênteses, porque ele nunca sai da enzima, ele é só um composto intermediário, porque a reação acontece por desidratação e reidratação. Quem catalisa essa reação é uma enzima chamada aconitase, e a aconitase catalisa uma reação reversível, mas é uma reação reversível que tende a ser mais direcionada no sentido de produzir citrato. Qual que é a importância disso? A importância disso é que se isocitrato acumula, porque a próxima reação está inibida, vai acumular mais citrato do que isocitrato. E citrato é um intermediário importante não só no ciclo de Krebs, mas também para a síntese de lipídios. Então, a formação de citrato é parte do ciclo de Krebs, mas também é parte da síntese de lipídios. Não é uma reação específica do ciclo de Krebs. A primeira reação mais específica do ciclo de Krebs é a reação catalisada pela isocitrato desidrogenase, que vai transformar isocitrato em alfa-cetoglutarato. Essa reação é uma reação de óxido-redução, o nome desidrogenase já indica isso, que forma uma molécula de NAD reduzido a partir de uma molécula de NAD oxidado. É também uma reação de descarboxilação. O isocitrato perde um carbono na forma de CO2 e o alfa-cetoglutarato vai ter um carbono a menos, esse carbono que fazia a ramificação da cadeia, e vai ter uma cadeia linear de carbonos, 5 carbonos no alfa-cetoglutarato. Essa reação é irreversível, essa perda de carbonos e a óxido-redução direciona no sentido de fazer alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato vai agora sofrer uma outra reação que também é uma descarboxilação oxidativa, catalisada pela alfa-cetoglutarato desidrogenase. Aqui vai ter redução de um NAD, a NADH, vai ter liberação de CO2, então também vai perder um carbono, formando uma molécula de 4 carbonos. Mas além disso, a liberação de CO2 e a oxidorredução permitem a inserção de uma coenzima A nessa molécula, então permite uma síntese que é a inserção de coenzima A vai formar uma molécula de succinil coenzima A. A alfa-cetoglutarato desidrogenase catalisa uma reação que é muito semelhante à reação da piruvato desidrogenase, que a gente viu a formação de acetil-CoA. E na verdade as enzimas são muito parecidas, e inclusive a alfa-cetoglutarato desidrogenase precisa das mesmas 5 vitaminas que a piruvato desidrogenase precisa. Então, mais uma descarboxilação oxidativa com inserção de uma coenzima A por enzimas bastante semelhantes. Succinil-CoA, por ter essa ligação da coenzima A, é uma ligação rica em energia. Então, a próxima reação, que é uma reação reversível, permite a quebra dessa coenzima A e a formação de uma ligação fosfórica rica em energia, geralmente na forma de GTP, vocês vão ver nos livros, né? Então GDP mais fosfato dando GTP, mas também em alguns organismos na forma de ATP. Então ADP mais fosfato dando ATP. Se é GTP ou ATP, depende do organismo. A maioria dos livros colocam GTP porque roedores, ratos e camundongos, que são muito usados em laboratório para a gente entender essas vias metabólicas, usam GTP. Por outro lado, humanos usam ATP. Não importa também, porque GTP
e ATP tem exatamente a mesma quantidade de energia. Então, energeticamente é equivalente a produzir uma molécula de ATP. Quem catalisa isso é a succinilcoenzima A sintetase. Agora, a gente perdeu esse grupo CoA e formou uma molécula de 4 carbonos chamada succinato. Succinato vai ser transformada por uma enzima reversível, que chama succinato desidrogenase, uma reação de óxido-redução, numa molécula de fumarato, doando elétrons para FAD e formando FAD reduzido, que é FADH2. Succinato desidrogenase é a única enzima do ciclo de Krebs que não está na matriz mitocondrial. Então, todas as outras enzimas que eu falei hoje, a piruvato desidrogenase e todas as enzimas do ciclo de Krebs, são enzimas solúveis na matriz mitocondrial. O piruvato formado na via glicolítica é transportado para dentro da mitocôndria, tem transportador de piruvato, e dentro da mitocôndria ele vai sofrer todas essas transformações. A transformação de succinato para fumarato é a única transformação que é catalisada por uma enzima que é ligada na membrana mitocondrial interna. Então essa enzima está virada para a matriz, ela consegue enxergar esse succinato que é formado dentro da matriz mitocondrial, mas a enzima em si também está ligada na membrana mitocondrial. Lembrem disso porque eu vou falar de succinato desidrogenase quando a gente for falar de transporte de elétrons na próxima aula, e ele vai aparecer, essa enzima vai aparecer com outro nome na próxima aula, porque ela também é um componente da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Fumarato agora, com 4 carbonos, foi formado. A próxima reação é uma reação reversível, catalisada pela fumarase, de inserção, de adição de uma molécula de água, até a perda dessa dupla ligação, e vai formar uma molécula de 4 carbonos, que é o malato. Malato vai então sofrer uma reação de óxido-redução reversível, catalisada pela malato desidrogenase, reduzindo NAD a NADH e formando oxaloacetato. Se você está reconhecendo essa reação, é porque ela também fazia parte da lançadeira de malato aspartato, é a mesma enzima com uma outra função dentro da mitocôndria. E aqui a gente regenerou o oxaloacetato, que a gente pegou emprestado no começo da via, e, portanto, agora a gente pode começar a oxidar outra molécula de acetil-CoA, se combinando novamente com essa molécula de oxaloacetato. Qual que é o saldo de tudo isso? Entrou uma molécula de acetilcoenzima A, saiu uma CoA. Saiu um carbono, 2 carbonos. Foram formados 1, 2, 3 NADs reduzidos, um GTP ou ATP, dependendo do organismo, e uma molécula de FAD reduzido. E este é o saldo do ciclo de Krebs. Você começa com uma molécula de acetil-CoA, termina com 2 moléculas de CO2 para cada acetil-CoA, 3 NADs H por acetil-CoA, um FAD, um GTP ou ATP, e a coenzima A é liberada livre. Esse GTP depende do organismo, ele pode ser ATP também, e mesmo se ele for GTP, existe uma quinase, a nucleosídeo de fosfato quinase, que transfere o grupo fosfato de GTP para ADP, formando ATP a partir dele de maneira reversível. Então, formar GTP é a mesma coisa que formar ATP dentro da célula, eles são interconversíveis. Formamos todos os CO2 a partir da glicose que deveriam ser formados, porque a gente já tinha formado 2 CO2 a partir de 2 piruvatos, a partir de 2 acetil-CoAs a gente forma 4 CO2 e chegamos nos 6 CO2 completos da oxidação completa da via glicolítica. O que falta agora? Falta a parte mais importante do ciclo de Krebs, que é a regulação do ciclo de Krebs. A regulação dessa via, como na maioria das vias, acontece predominantemente nas enzimas que catalisam reações irreversíveis. São 3 reações irreversíveis no ciclo de Krebs: citrato sintase, isocitrato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase. A primeira reação é regulada, mas é menos regulada, até porque citrato não é componente só do ciclo de Krebs. Eu falei para vocês que ele também é precursor da síntese de lipídios. A reação da isocitrato desidrogenase é a reação mais importante regulatória dessa via. Essa enzima é muito regulada pelos seus reguladores alostéricos, muito inibida e muito ativada.
E finalmente a alfa-cetoglutarato desidrogenase também é regulado, mas em menor nível do que a isocitrato desidrogenase. Quem são os reguladores alostéricos dessas enzimas? E de novo, vocês não precisam saber isso de cor, mas precisa estar anotada essa regulação e vocês precisam saber interpretar essa regulação para prever como que uma célula vai responder a uma situação metabólica específica. Então, a primeira reação da citrato sintase é a reação em que tem uma combinação de oxaloacetato com acetilcoenzima A, gerando uma molécula de 6 carbonos, que é o citrato, e liberando esse grupo coenzima A. Reguladores alostéricos dessa enzima são ADP, que ativa essa enzima, e ATP e NADH, que inibem essa enzima. Faz sentido? ADP, sinalizador de baixa energia, ativa o ciclo de Krebs. ATP e NADH, sinalizadores de altos níveis energéticos, inibem a entrada no ciclo de Krebs. Faz sentido. Outra enzima regulatória que eu falei para vocês é a alfa-cetoglutarato desidrogenase, que catalisa a reação de descarboxilação oxidativa de alfa-cetoglutarato, gerando succinil-CoA. Então, liberam CO2 e formam NADH. Essa enzima é inibida por ATP e inibida por NADH. E, portanto, essa enzima vai estar inibida em situações de alta energia. O ciclo de Krebs está inibido quando tem muito ATP, até porque o ciclo de Krebs forma ATP. Então, faz sentido a gente ter evoluído para inibir ele quando os níveis de ATP na célula já estão altos. Mas, de longe, a enzima mais regulada é a isocitrato desidrogenase, por isso que eu coloquei aqui em letras maiores. Tá? A isocitrato desidrogenase é fortemente ativada na presença de ADP, quando tem baixos níveis energéticos, e é fortemente inibida quando tem altos níveis energéticos e alto ATP e alto NADH. O que isso vai acarretar em termos da via metabólica inteira? Vamos imaginar uma situação de baixo ATP. Se o ATP está baixo, tanto citrato sintase quanto isocitrato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase não vão estar inibidos porque tem baixo ATP. Além disso, baixo ATP é acompanhado de alto ADP. Então, você vai ter mais atividade de citrato sintase, principalmente mais atividade de isocitrato desidrogenase. Significa que vai acumular pouco isocitrato e acumular pouco citrato no ciclo de Krebs. Qual que vai ser o resultado disso na formação de acetil-CoA a partir de piruvato? A gente viu que tem baixos níveis de ATP, então a citrato sintase está bastante ativa. Se ela está ativa, os níveis de acetil-CoA estão baixos, porque ele está sendo retirado para dentro do ciclo de Krebs. Então tem pouca inibição da piruvato desidrogenase. Baixo ATP também inibe pouco a piruvato desidrogenase. Enquanto alto AMP, que costuma acompanhar o baixo ATP, ativa essa enzima. Então piruvato desidrogenase está ativa e a entrada da acetil-CoA no ciclo de Krebs e todo o ciclo de Krebs estão ativos na presença de baixo ATP. Além disso, a gente já viu na aula de via glicolítica que baixo ATP vai ativar a piruvato quinase, porque a piruvato quinase, última enzima da via glicolítica, é inibida por ATP. Se a piruvato quinase está ativada, fosfoenol piruvato vai estar em níveis baixos. Se fosfoenol piruvato está em níveis baixos, o que vai acontecer em termos de regulação da frutose 2,6-bisfosfatase? Fosfenol piruvato é um ativador alostérico dessa enzima. Se eu tenho baixos níveis desse componente, desse regulador alostérico, essa enzima não vai estar ativada. Então, você não vai ter a desfosforilação da frutose 2,6-bisfosfato. Essa reação está inibida. Por outro lado, a fosfofrutoquinase 2, com baixo ATP, está ativada pela presença de AMP. Você tem muita produção de frutose 2,6-bisfosfato. Além disso, vocês lembram que eu falei na aula de via glicolítica que essa enzima, a fosfofrutoquinase 2, era inibida por citrato. E eu falei para vocês que vocês iam entender isso melhor mais para frente. Hoje a gente consegue entender isso melhor. Quando você tem um acúmulo de citrato dentro da mitocôndria, esse citrato sai da mitocôndria e regula a fosfofrutoquinase 2. Quando que você acumula citrato dentro da mitocôndria?
quando a isocitrato desidrogenase está inibida, não permitindo a transformação de isocitrato e a entrada, né, no restante do ciclo de Krebs. A gente acabou de ver que em baixo ATP, a isocitrato desidrogenase está ativada. Se ela está ativada, tem pouco citrato. Se tem pouco citrato, tem pouca inibição da fosfofrutoquinase 2, portanto, bastante formação de frutose 2,6-bisfosfato. Se a gente está formando bastante frutose 2,6-bisfosfato, a fosfofrutoquinase 1 da via glicolítica está muito ativa. A transformação de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato está ativada. Se você está transformando muita frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato, você está diminuindo as concentrações de frutose 6-fosfato. E se você está diminuindo essas concentrações, você está diminuindo também as concentrações de glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato é inibidor alostérico da hexoquinase. Então a hexoquinase agora não vai estar inibida, porque tem pouca glicose 6-fosfato, e vai estar ativada a formação de glicose 6-fosfato a partir de glicose. Com tudo isso, a gente viu a regulação da via glicolítica, da formação de acetil-CoA e do ciclo de Krebs por baixos níveis de ATP, aumentando a velocidade de todas essas vias metabólicas e sem que a célula tivesse que fazer qualquer tipo de decisão própria, somente através de regulação alostérica enzimática, somente através de regulação da atividade dessas enzimas que evoluíram para responder dessa maneira. Então vocês veem aqui a importância de regulação metabólica e como ela pode alterar a atividade de muitas vias de maneira integrada. A gente acabou de integrar 3 vias que vocês já sabem. A gente vai fazer isso várias vezes até o final da disciplina com mais e mais vias. A gente vai ficar repetindo esse exercício porque é muito importante para vocês. Vimos baixo ATP, vamos agora ver alto ATP, o que acontece. Então, se você tem alto ATP, você vai ter uma inibição de citrato sintase, de alfa-cetoglutarato desidrogenase no ciclo de Krebs, mas principalmente você vai ter uma inibição da isocitrato desidrogenase, levando a um acúmulo da molécula de citrato, porque é essa enzima mais inibida e porque a conitase, a enzima que catalisa essa reação, tende a formar mais citrato do que isocitrato pelas suas propriedades termodinâmicas mesmo. O que vai acontecer em alto ATP na regulação da piruvato desidrogenase? Piruvato desidrogenase também vai ser inibida em alto ATP, então vai tender a formar menos acetil-CoA e vai ter menos acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs também, porque tem uma atenuação da reação da piruvato desidrogenase. Em alto ATP também vai ter inibição da piruvato quinase, vai acumular fosfenolpiruvato. Se acumula fosfenolpiruvato, vai ter mais degradação de frutose 2,6-bisfosfato, porque frutose 2,6-bisfosfato é degradada por uma enzima, a frutose 2,6-bisfosfatase, que é ativada na presença de fosfenolpiruvato. Se você tem mais degradação de frutose 2,6-bisfosfato, você vai ter menos atividade da fosfofrutoquinase 1, vai ter acúmulo de frutose 6-fosfato, acúmulo de glicose 6-fosfato e inibição da hexoquinase. Então, vai inibir o ciclo de Krebs, inibir a piruvato desidrogenase e inibir a via glicolítica com alto ATP. Especificamente, se tiver no fígado, que tem neoglicogênese, o acúmulo de acetilcoenzima A nessa situação pode ativar a piruvato carboxilase a partir do oxalacetato formado pela piruvato carboxilase, né, na neoglicogênese que a gente viu na aula passada. Você consegue fazer fosfenolpiruvato e porque os níveis de frutose 2,6-bisfosfato estão bastante baixos nessa situação, existe uma ativação da neoglicogênese, da formação de glicose a partir de piruvato na presença de alto ATP. A gente vai ver um pouco mais dessa regulação mais para frente e entender de onde que pode vir essa acetilcoenzima A quando a piruvato desidrogenase está inibida, como ela está inibida numa situação de alto ATP. Então não se preocupem tanto com essa regulação agora. O que eu quero chamar a atenção para vocês é a regulação da piruvato carboxilase e a importância dela numa outra situação, que é uma situação de baixo ATP e baixo oxaloacetato. Então vamos dizer que numa célula está faltando ATP naquele momento,
mas que essa célula gastou o oxalacetato dela em várias reações ou transporte de intermediários ou neoglicogênese em alguns momentos atrás. Então essa célula também tem baixo oxalacetato. A gente viu antes que baixo ATP ativa todas as enzimas do ciclo de Krebs, que está representado só o início dele aqui, só a formação de citrato. A gente também viu que baixo ATP vai ativar a piruvato desidrogenase, formando mais acetilcoenzima A. E a gente sabe que na presença de baixo ATP, oxalacetato não vai virar glicose nem no fígado, porque as reações são reguladas de modo a acontecer na presença de alto ATP. Só que, se você não tem oxaloacetato, para acetil-CoA entrar no ciclo de Krebs, essa acetil-CoA vai acumular. Essa é uma situação bastante interessante, porque o acúmulo de acetil-CoA vai levar a uma ativação da piruvato carboxilase, que é a primeira enzima da neoglicogênese, mas não só atua na neoglicogênese. A piruvato carboxilase, na presença de acetil-CoA, pode repor oxaloacetato que está faltando para o ciclo de Krebs poder acontecer. O ciclo de Krebs não gasta oxalacetato, né? Tudo que é pego emprestado é devolvido, mas ele precisa de quantidades catalíticas de oxalacetato para poder acontecer, porque a acetil-CoA tem que se combinar com o oxalacetato. Se não tem oxalacetato, o acúmulo da acetil-CoA corrige isso ao ativar a formação de oxalacetato a partir de piruvato. Então é um mecanismo bem elegante em que a regulação de uma enzima leva tanto à regulação do ciclo de Krebs pelos níveis de oxalacetato, como em situações de alto ATP, em situações diferentes, a formação de oxalacetato que vai para a neoglicogênese, que começa outra via metabólica. Bom, é isso que eu queria falar para vocês do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico, ciclo muito importante e central. Eu quero que vocês entendam esse ciclo, consigam trabalhar com ele, então, por favor, façam os exercícios para hoje. Tirem dúvidas, a gente vai ter uma sessão de dúvidas para isso e eu vejo vocês na próxima aula.